Paz e graça, querido ouvinte. Hoje iniciaremos uma série de estudos que tem por título a hermenêutica. Nós estaremos falando sobre as ferramentas da hermenêutica que nos auxilia na interpretação da Bíblia Sagrada. A hermenêutica ela é a ciência, a técnica de estudo de interpretação da Bíblia, ou a arte de interpretar a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que muitas são as pessoas que ministram a palavra do Senhor, que dão um estudo. Porém, são poucas as pessoas que se dedicam. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre os dons ministeriais. E quando ele fala sobre a diversidade dos dons ministeriais, ele fala que aquele que tem o dom de ensinar, ele precisa se dedicar ao ensino. E para ensinar, nós precisamos primeiro estudar. E para estudar a Bíblia Sagrada, nós precisamos empregar algumas técnicas essas que são primordiais para a correta interpretação da Bíblia Sagrada. Então, gostaria de fazer uma série de estudos sobre a hermenêutica e gostaria de estar falando sobre o distanciamento, mais conhecido aí como abismos, né, que são um dos problemas que são identificados através da hermenêutica. Né? E a hermenêutica identifica esses problemas e também traz as técnicas, as ferramentas que nós podemos estar usando para estar resolvendo esse problema, o problema dos abismos, os abismos que nos distancia dos textos bíblicos, né? Porque são textos bíblicos, que são textos, né, que foram escritos há muitos anos atrás. Por exemplo, os textos do Antigo Testamento têm mais de 1400 anos de distância dos textos do Novo Testamento. Né? E o texto do Novo Testamento, o texto mais novo do Novo Testamento, ele tem mais de 2000 anos de distância de nós. Então, existe alguns abismos nos textos bíblicos, geralmente são divididos em 6, alguns autores, mas poucos autores dividem em 7, mas a grande maioria dos estudiosos da Bíblia Sagrada divide esses abismos em 6. O primeiro abismo é o abismo cronológico, né? O abismo temporal, é o tempo que esses textos eles estão distantes de nós, porque eles não foram escritos no nosso tempo, no nosso ano, no nosso século. Ele foi escrito há milhares de anos atrás. E abismo, chamamos de abismo porque essa distância, ela separa o ouvinte de hoje, o leitor do texto sagrado de hoje, do leitor original, ou do próprio escritor, do próprio autor do texto, e dos próprios ouvintes do texto original. Né? E isso precisa ser levado em consideração na hora de interpretarmos a Bíblia Sagrada. Um outro abismo é o abismo geográfico, né? É o que ele não foi escrito na nossa região, não foi escrito no nosso contexto, né? Ele foi escrito totalmente em outro contexto geográfico. Um outro abismo é o abismo cultural, que a cultura ela influencia muito na interpretação, influencia muito no entendimento, porque muitas coisas significam, tem um certo significado em uma cultura e um significado totalmente diferente em outra cultura. Um outro abismo é o abismo linguístico, ou seja, a língua, que é totalmente diferente. Todos os textos bíblicos eles foram escritos em línguas que nós consideramos como línguas mortas, inclusive o grego, que é a língua mais próxima de nós, né? Porém, este grego que foi escrito no Novo Testamento, que é o grego koiné, ele não existe mais. Então, nós precisamos ter o conhecimento daquela língua original para a gente ter aí a interpretação ou o significado de certas palavras ou até mesmo de certos termos, certas frases em uma determinada língua. E o outro abismo também é o abismo literário. Então, os textos bíblicos, nós pegamos a Bíblia e achamos que é um livro só, mas na verdade é um conjunto de vários livros, é como se fosse uma biblioteca. E cada um desses livros ele tem um gênero literário. Então, a gente tem os gêneros literários conhecidos como gêneros históricos, proféticos, temos aí os gêneros poéticos, temos as cartas, né, que são as epístolas, e muitos outros gêneros literários que precisam ser levados em consideração na hora de interpretarmos a Bíblia Sagrada. O outro abismo é o abismo espiritual, né, porque alguns textos bíblicos, todos os textos bíblicos foram inspirados por Deus, né, e alguns textos bíblicos nós vemos o próprio Deus falando.
E alguns textos nós vemos o profeta falando, um profeta inspirado por Deus. Então nós precisamos entender esta inspiração, entender essa questão espiritual, o porquê que uma determinada coisa está sendo falada de uma determinada maneira naquela época. Então aqui nós temos aqui alguns abismos, um outro abismo, como eu falei que existe alguns autores que dividem em 7 abismos, seria o abismo filosófico, mas são poucos autores que consideram essa questão filosófica, né? Então vamos tratar apenas desses 6 abismos. Nos próximos vídeos nós estaremos falando detalhadamente sobre cada um desses abismos. Espero você aí, mas não deixe de você clicar aí seguir a página, né? Se inscrever aí no meu canal, deixar o seu like, clicar aí nesse sininho, porque quando você clica nesse sininho aí você vai poder estar acompanhando toda vez que eu lançar um vídeo novo. Você vai estar recebendo aí a notificação do vídeo que saiu. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Conto com vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço, que Deus abençoe.